Eu saldo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de Daniel, Daniel capítulo 6. Aleluia. Vamos cantar mais um louvor. Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. Versículo 5 diz assim: Então estes homens disseram contra este Daniel... Então esses homens lhe disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aleluia, diz assim a palavra. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra a ele na lei do seu Deus. Podem se assentar. Glorioso Deus, eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, rendemos graças a ti, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Queremos, meu Deus e meu Pai, nessa hora te pedir mais uma vez por cada família aqui representada, pelos casais, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido, meu Deus e meu Pai, com cada família, com cada casal, meu Deus e meu Pai. Queremos te agradecer pelos escapes, pelos livramento, pela provisão, pelas portas, pelas curas, meu Deus e meu Pai, te pedimos, fala conosco através da tua palavra, rendemos graças a ti nesse momento, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito, fale conosco, meu Deus e meu Pai, aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Eu rendo graças a ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Irmãos, essa palavra, ela vai falar de Daniel na cova dos leões. E o interessante dessa palavra, no domingo, eu li a respeito dessa palavra e o Senhor ministrou muito ao meu coração a respeito dessa palavra. Porque a gente vê aqui uma situação de Daniel, a qual Daniel vai viver uma situação difícil. Porque nós vemos aqui, Daniel, ele estava ali como cativo na Babilônia, ele estava sobressaindo. Ele foi chamado, ele foi convocado, e quando ele vai para aquele lugar, ele foi levado, ele não escolheu estar ali. Ele foi levado cativo para aquele lugar e foi escolhido para estar junto com os presidentes e governadores. E ele começa a sobressair. E ele começa a incomodar aquele povo. Até porque ele era estrangeiro ali naquele lugar. E eu acredito que aqueles homens começaram a se incomodar. E começaram a ficar observando. E quando o Senhor estava ministrando ao meu coração, muitas das vezes tem pessoas nos observando para querer ver uma falha, para querer ver um defeito. E assim estava acontecendo com Daniel, mas Daniel não sabia o que estava acontecendo. Porque nem tudo nós vamos saber que está acontecendo. Mas graças a Deus, eu sempre digo, nós não precisamos saber. Você só precisa crer que tem um Deus que tudo sabe, tudo vê, tudo ouve. Que não perde o controle de nossas vidas. E o fato dele estar sobressaindo, e o fato de ele estar fazendo as coisas a ponto do rei querer colocar ele numa posição de honra, dele poder administrar aquilo tudo, ele começou a incomodar. E o interessante é que nós vamos ver esses homens falando que não conseguiram achar nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de erro, nenhum tipo de pecado. E aí eles entendem que só tinha uma solução, que era mexer na fé de Daniel. Irmão, tem pessoas, às vezes, que vai ficar incomodado e vai procurar defeito. E se não achar, ele vai colocar um defeito. Porque tem pessoas que, infelizmente, é dessa maneira. Tem pessoas que muitas das vezes se incomodam porque o outro está avançando, está sobressaindo, ao invés de se unir para que a obra cresça e avance. Muitas das vezes é uma empresa num lugar que você está habitando. Não, tem pessoas que vai fazer de tudo para paralisar. Ao invés de vestir a camisa e entender que nós estamos num só propósito para avançar, para conquistarmos, não. Tem sempre alguém, muitas das vezes, que eu creio que não está convertido, que não está liberto, que não está transformado, que vai se incomodar com aquele que está sobressaindo.
E aí eles olham, eles observam a Daniel e eles não acham nada para acusá-lo. E aí eles entendem que eles tinham que mexer com a fé dele, com o Deus dele. Pior ainda, porque às vezes as pessoas acham que está nos prejudicando. As pessoas acham que está nos fazendo mal. Sim, tem coisas que muitas das vezes nos entristecem, nos abate. Mas essas pessoas precisam entender que tem um Deus acima de nós, que nos ama, que nos chamou, que nos delegou, que tem nos dado capacidade, que tem nos dado ousadia, que tem nos dado intrepidez de fazermos a vontade dele. E se estamos sobressaindo é para que o nome dele seja glorificado. E aqui eles intentaram contra Daniel. E aí falou, vamos mexer então com o Deus dele, a lei do Deus dele. E Daniel, ele tinha o hábito de orar. E foi assinado um edito, irmão, um edito que ninguém podia fazer nenhum tipo de petição se não fosse ao rei. E nem isso atrapalha a comunhão, e nem isso atrapalha o relacionamento, e nem isso atrapalha a intimidade que Daniel tinha. E muitas das vezes nós precisamos entender, as adversidades virão, as críticas virão, os apontamentos virão, mas se você tem relacionamento, se você tem intimidade, se você tem hábito de estar em oração, você vai fazer como Daniel fez. Porque Daniel, mesmo aquele edito sendo assinado, não atrapalhou, não mexeu com a fé dele. Ele continuou a caminhar, a buscar, a orar, com a janela aberta, voltada para Jerusalém, profetizando sobre a cidade de Jerusalém. Não atrapalhou, porque Daniel tinha hábito e costume de falar com o Deus dele. E muitas das vezes nós precisamos entender que situações virão, adversidades virão. E na maioria das vezes, para nós que buscamos a esse Senhor, para nós que temos responsabilidade, para nós que temos compromisso, a gente sabe que a primeira coisa que a gente escuta, não vai mais, abre mão, abandona, não faz mais isso, deixa isso tudo para lá. Não, irmãos, a gente vê aqui Daniel se posicionando. Daniel não estava preocupado com o que iria acontecer com ele. Quantas das vezes nós esquecemos quem é o nosso Senhor? E quantas das vezes nós ficamos preocupados? O que será que vai acontecer? Será que essas pessoas vão conseguir nos destruir? Tem um Deus acima de nós, que é soberano, que é justo, que não dorme e que cuida e que conhece. Ele diz que ele conhece as ovelhas dele e as ovelhas dele reconhecem a voz dele. E a gente precisa entender que muitas das vezes, na maioria das vezes, essa situação que você possa estar vivendo é para mexer com o teu emocional, é para mexer com a tua estrutura, é para te abalar, com o intuito de você parar, de você desistir, de você abrir mão do teu chamado, de você abrir mão do teu ministério. Muitas das vezes nos sentimos intimidados, acuados, mas tem um Deus que é fiel, tem um Deus que é poderoso, tem um Deus que tinha chamado a Daniel, e Daniel, ele ora, ele busca, ele adora esse Senhor. E ele foi para a cova. A gente sabe que ele foi para a cova. Porque era necessário. Porque Deus queria manifestar a glória dele ali. Mas o Senhor está falando nessa noite, eu não sei o que pode estar te pressionando. Eu não sei que tipo de acusação. Eu não sei quais são as críticas que você pode estar ouvindo com o intuito de querer mexer, de querer te abalar, de querer te paralisar, de querer te neutralizar. Com o intuito de que você deixe a incredulidade falar mais alto, no intuito de que você pense ou ache que Deus perdeu o controle da sua vida. E Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perde o controle de nada. Deus, ele permanece fiel. O interessante é que vem o edito, se é assinado, e a gente vê aqui, eles não acham nada para que pudesse acusar Daniel. Não acham. E muitas das vezes nós precisamos entender, irmãos, nós vamos ser criticados. Tem pessoas que têm prazer de estar falando mal da gente. Mas eu costumo dizer que eu aprendi que a árvore, quando ela é apedrejada, é porque ela tem frutos. É porque tem frutos, irmãos.
Ninguém vai falar de quem não está incomodando. E muitas das vezes está se incomodando por quê? Porque você está avançando. Porque você tem hábito de buscar o Senhor. Porque as pessoas estão vendo que Deus tem te honrado, tem te abençoado. E isso muitas das vezes incomoda. Porque se a pessoa não estiver no mesmo espírito, vai ficar incomodado. Porque você vê Daniel era estrangeiro ali. O que Daniel podia fazer contra aqueles homens? Daniel era servo do Deus vivo. Daniel, ele fazia tudo que ele fazia com excelência. E quantas das vezes tem pessoas que fazem as coisas para Deus relaxadamente. Aí quando vê alguém que faz com excelência, que faz com zelo, que faz com prazer, se incomoda. Se incomoda. E quantas das vezes nós vamos deixando essas críticas, essas perseguições nos paralisar. Quantas das vezes nós achamos até que Deus tem culpa? É escolha do ser humano. Querer perseguir, querer defamar, querer denegrir. Isso é escolha que a pessoa faz. Nós é que precisamos entender que existe um Deus que é fiel, que é poderoso, que não perdeu o controle. E não cairmos nessas pilhas. Porque tem gente que tem facilidade de ficar preocupado com o que acham ou o que pensam, o que vão falar. Irmão, nós temos um Deus que todos nós vamos prestar conta. Todos nós vamos prestar. E muitas das vezes nós abrimos mão do nosso relacionamento porque a gente tem que ir, muitas das vezes, nos justificar. E eu aprendi que nós temos um Deus que Ele é justo e Ele é quem vai nos justificar. Nós só precisamos permanecer na posição a qual Deus tem nos colocado e avançarmos e prosseguirmos e continuarmos com o nosso hábito e costume de orarmos e buscar a esse Senhor, de louvarmos e dependermos desse Senhor. Porque assim Daniel fez. Sem se preocupar, sem ter medo, porque ele podia ter ficado com medo. Foi um edito assinado pelo rei. Não podia ser revogado. E a sentença era a morte. Mas Daniel sabia o Deus a qual ele servia. E eu acredito que o Senhor tem nos ensinado, através da palavra dele, através do nosso relacionamento, da nossa intimidade, para que saibamos quem é esse Senhor, para que no momento da adversidade, ou no momento de uma perseguição, ou no momento de uma crítica, porque aqui a gente vê que foi uma armadilha que foi tramada, que Daniel não sabia. Mas o edito não paralisou ele. Eu não sei o que possa estar querendo te paralisar. Eu quero te motivar a você continuar servindo a esse Senhor com excelência, a você continuar com o seu comprometimento com esse Senhor, a você a continuar ter os seus momentos de oração e de adoração com esse Senhor. Porque essa palavra é que vai nos motivar a não abrirmos mão daquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. E a gente precisa entender que sempre se levantarão opositores. Opositores, muitas das vezes, até dentro da casa do Senhor. Pessoas que não têm entendimento, pessoas que não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, pessoas que ainda não são libertas, que vai querer ser pedra de tropeço na casa do Senhor, até o dia que o Senhor permitir também. Porque Ele é justo, e Ele conhece, e Ele sabe, e Ele tudo, Ele vê, diz a palavra do Senhor. E Daniel, ele continua com o hábito dele, de orar 3 vezes ao dia. Muitas das vezes, para orarmos 3 vezes ao dia é difícil. Só quando muitas das vezes a gente entra num propósito, tem pessoas que já têm esse hábito, têm esse costume, glória a Deus, porque quanto mais próximo do Senhor, a gente precisa entender, você vai agradar o coração de Deus, mas você vai incomodar muitas pessoas. Muitas pessoas ficarão incomodados. Muitas pessoas, muitas das vezes, que mistério. Qual é o seu segredo? Porque tem pessoas que querem saber qual é o nosso segredo que a gente tem com o nosso Senhor. E se você tem os seus segredos, continue guardando os seus segredos com Ele. Não expõe o segredo que você tem, a intimidade que você tem. Porque Daniel, porque quando a gente tem certeza e convicção de quem é esse Deus, irmão, nada disso vai nos abalar.
Nada disso vai nos paralisar. Nada disso vai fazer com que a gente se cale. Pelo contrário, eu costumo dizer que quando a luta está acirrada, aí é que vai ficando bom. Porque quem tem hábito, quem tem costume, quem tem relacionamento, não se intimida. Eu não estou falando que não tem momento que nós não ficamos preocupados. Nós somos humanos. Mas é uma preocupação que não vai nos paralisar, porque nós temos certeza da fidelidade desse Senhor. Eu acredito que toda a nossa caminhada, tudo aquilo que a gente já vivenciou, eu acho que cada um já sabe e tem convicção de quem Ele é, um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus justo. E a gente sabe que essa situação trouxe uma cova para Daniel. E a gente vai ver mais à frente o rei, durante um dia, tentando fazer com que Daniel não fosse para aquela cova. Ele não podia revogar aquele edito. E ele tentou de todas as maneiras, mas porque havia um propósito. Não era o rei que ia ter que livrar Daniel, mas o Deus de Daniel. Era o Deus de Daniel que ia se manifestar naquele lugar, mostrando que ele era um Deus poderoso, que tinha poder de fechar a boca dos leões dentro daquela cova. Era um Deus que queria se manifestar. E quantas das vezes para que o Senhor se manifeste através de nossas vidas, não precisa vir uma luta e uma adversidade. Porque é dentro da luta e da adversidade é que nós mostramos se nós confiamos ou se não confiamos. Se nós dependemos ou se nós não dependemos. E quantas pessoas às vezes não estão à nossa volta? Tem pessoas muitas das vezes sendo encorajadas com a nossa caminhada, com a nossa trajetória. Mas também tem pessoas esperando a nossa queda. Tem pessoas esperando aplaudir a nossa queda. Mas a gente não pode esquecer que tem um Deus que é fiel. E Ele diz que Ele é fiel com aqueles que são fiéis com Ele. É por isso que Deus tem nos guardado. É por isso que Deus tem suprido as nossas necessidades. É por isso que Deus tem nos honrado. Porque Ele é fiel com aqueles que são fiéis com Ele. E se você está sendo fiel com Ele, pode ter certeza. Vai ter luta, vai ter adversidade, vai ter perseguições, vai ter críticas, vai ter calúnia. Tudo a gente já viveu e vamos continuar vivendo. O importante é a gente entender que nada disso tem nos calado e nem nos paralisado. O importante é entendermos que estamos, como Neemias, fazendo uma grande obra a qual não podemos parar. Porque o intuito do inimigo é nos parar. É trazer um desânimo, é trazer uma incredulidade, é trazer uma dor, uma tristeza, um sofrimento, como se a gente começasse a pensar que Deus não está vendo, irmãos. Mas Ele tudo vê, tudo Ele vê. Não adianta. A Bíblia vai dizer que tanto na altura como na profundidade Ele se encontra, então nós não conseguimos esconder nada dEle. E tudo Ele está vendo, tudo Ele está assistindo, Ele está acompanhando. E eu acredito que muitas das vezes Ele quer ver de que maneira nós vamos conduzir a situação. De que maneira que nós vamos nos comportar. Porque muitas das vezes nos comportamos como filhos mimados. Eu estou aguardando, não aconteceu, então eu não vou fazer. Eu só vou fazer quando o milagre acontecer, quando a promessa... Graças a Deus já saímos dessa fase. Graças a Deus que estamos aqui pelo que Ele é. Nós sabemos que tudo Ele pode. Nós temos visto o cuidado dEle. Mas nós estamos aqui pelo que Ele é. Eu acredito nisso. E se ainda não pensamos dessa maneira, que possamos a começar a pensar. Porque não adianta também a gente querer estar com esse Senhor, servir esse Senhor, só por puro interesse. Esperando uma promessa se cumprir e depois esquecer quem cumpriu a promessa. Esquecer a fidelidade dele. E a gente vê Daniel aqui se posicionando como um homem de Deus, como um servo de Deus, sem estar preocupado. Porque muitas das vezes tem pessoas que ficam mais preocupadas com os inimigos do que com o poder de Deus, irmãos. Porque inimigo nós vamos ter em qualquer lugar. Mas a presença de Deus, ela é maior.
E quem tem convicção dessa presença de Deus não vai ficar preocupado com os adversários, com as perseguições, com o inimigo. Muitas das vezes verbalizando que vai fazer. Irmão, só vai fazer se Deus permitir. Só vai acontecer se Deus permitir. Quantas ameaças nós já não vivemos? Quantos levantes? Quantas calúnias que depois o Senhor mostrou quem era quem? Irmão, descansa o teu coração. Se tem alguém maquinando, se tem alguém desejando, se tem alguém pensando, tem um Deus maior, soberano, que está vendo tudo isso. E a gente sabe qual foi o fim desses homens. E a gente sabe que o nome do Deus de Daniel foi glorificado ali naquele lugar. Porque ele mostrou realmente que ele era o Deus de Daniel. E o interessante dessa palavra é eles falarem, a gente não consegue achar erro nele. Não tem erro nesse homem. Esse homem é fiel no que ele fala. É fiel no que ele faz. Mas mesmo assim, eles não desistiram, porque tem pessoas que é obstinada a seguir um caminho de maldade. É obstinação, irmãos. Tem pessoas que podem até parar, que podem mudar, porque essa palavra é poderosa para nos transformar. Mas tem pessoas que já escolheu seguir o caminho da maldade, de querer fazer mal, de se preocupar com aquele que está avançando, ao invés de querer avançar também, quer ser pedra de tropeço, quer ser impedimento. Quantas das vezes nós não estamos sendo impedimento? Mas a obra tem um dono, irmãos, que não sou eu, não somos nós, mas um Deus vivo, um Deus poderoso. O interessante é que a gente vê que esses homens, eles são desmascarados, eles são destruídos, não só eles, toda a sua casa. E muitas das vezes tem pessoas trazendo maldição para suas casas. Mas aí não param para pensar, porque está preocupado com o homem de Deus que está avançando. E tem pessoas que ficam tão magoado, tão sentido, ai, porque estão falando, ai, porque estão criticando, ai, porque estão julgando. Irmãos, em nome de Jesus, a gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer, a gente tem que sair dessa fase. Nós não somos meninos, nós não estamos tomando mais leitinho. A nossa comida já é uma comida que tem substância para que a gente escute tudo isso e entenda como Neemias fala, estou fazendo uma grande obra. Porque essa obra está sendo feita, não é só para você, mas para outras pessoas também serem alcançados. Pessoas que estão à tua volta, que sabem o que você está vivenciando, que sabem que muitas das vezes você está abatido, você está aflito, você está triste, mas está vendo você caminhando, está vendo você confiando no Senhor, está vendo você dependendo do Senhor, está vendo você comprometido com o Senhor, está vendo você tendo responsabilidade com aquilo que foi colocado nas tuas mãos. Quantas pessoas têm sido edificadas? Quantas pessoas têm visto a nossa caminhada? Então tem pessoas que estão se espelhando, que está glorificando, que está aprendendo, mas também tem os adversários, tem aqueles que estão incomodados. Tem aqueles que vai tentar de tudo para que a gente pare, para que a gente abra mão, para que a gente desista, mas Daniel não. Porque ele sabia quem era o Deus dele. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos saber quem é esse Senhor a qual servimos. Nós precisamos ter certeza que mesmo no meio de uma adversidade, Ele não vai nos abandonar. Que mesmo no meio de uma perseguição, Ele não vai nos abandonar. Ele vai permanecer, porque a Bíblia vai dizer que a única coisa que nos afasta dele é o pecado. Nós não vivemos em prática de pecado. Então Ele não vai se afastar, Ele vai passar conosco, Ele vai estar conosco, como esteve com Daniel. Porque Daniel, a gente vê a postura, a gente vê a posição de Daniel, a gente vê a convicção de fé de Daniel. E é isso que o Senhor quer que a gente aprenda e que a gente toma para a nossa vida também.
independente do que vier a acontecer. Porque só vai acontecer se Deus permitir. Porque ainda que Daniel precisasse ir para a cova, ele não foi sozinho. Ele sabia que ele estaria naquele lugar, mas o Deus a qual ele acreditava estaria com ele. E faz toda a diferença quando nós acreditamos. Porque se a gente for parar para pensar quantas situações a gente já não viveu, e se a gente não tivesse confiado nesse Senhor, nós não estávamos aqui uma sexta-feira dessa. Nós não estávamos louvando a esse Senhor. E eu costumo dizer que as minhas lutas de hoje tem que ser, o meu comportamento tem que ser diferente do início da minha caminhada. Porque ao longo da nossa caminhada, a experiência que a gente vai vivenciando, tudo aquilo que a gente vai passando, vai fazendo com que a gente confie mais e mais nesse Senhor. Então não tem como eu não continuar confiando nesse Senhor. Não tem como eu abrir mão desse Senhor. Não tem como eu achar que Ele me abandonou no meio de uma guerra, no meio de uma luta. Não. A cada dia eu tenho mais certeza da fidelidade desse Senhor, do comprometimento que Ele tem com os filhos dEle, porque Ele diz que Ele nos conhece e que nós conhecemos a voz dEle. Então, nessa noite, eu não sei. Eu só sei que muitas das vezes tem tantas coisas que vão acontecer para tentar roubar a nossa fé, roubar a nossa intimidade, roubar o nosso relacionamento. Não abra mão. Como eu digo para você, não abrir mão da tua família, para abrir mão dos teus filhos. Não abra mão. Fica na posição a qual o Senhor tem te colocado. Porque é o Senhor quem vai nos justificar. O Senhor sabe quem é quem. O Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe por que estamos aqui. Nós estamos aqui porque tem um Deus que tem se manifestado nesse lugar. Um Deus a qual tem falado aos nossos corações através da palavra dEle. Um Deus que tem nos mudado de dentro para fora. Um Deus que tem nos confrontado cada um de nós com a palavra dEle. Daniel, ele foi visto como um homem excelente. E tudo que ele fazia, Deus abençoava. Irmãos, o que a gente pode fazer se Deus abençoa tudo que Ele coloca nas nossas mãos? A gente só precisa ser grato a esse Senhor. Daniel foi para a cova. E o interessante, eu amo essa palavra, porque quando o rei, ele não dorme, ele não se alimenta, ele não se diverte, porque foi contra o coração do rei. O rei não queria que Daniel fosse, mas ele não pôde revogar. E Deus estava no negócio, irmãos. Era necessário. Tem situações que vai ser necessário que passemos, irmãos. Eu acredito que se eu não passasse tudo que eu já passei, hoje eu não tinha essa fé que eu tenho. Porque às vezes são tantas demandas, são tantas coisas, são tantas situações, mas eu continuo confiando no meu Senhor. Eu prefiro ficar ouvindo a voz de Deus e permanecer na fidelidade, sem se preocupar o que está à minha volta, o que estão dizendo, o que estão falando, os tipos de intimidação, porque eu tenho certeza que esse Deus é fiel, poderoso, soberano, para entrar com o agir dele em todas as áreas, em todas as situações. E isso traz paz ao nosso coração. Porque quando o rei chama por ele, ele fala: ó rei, o Senhor viu inocência em mim. Eu sempre falo, irmão, a gente tem que ser inocente diante de Deus. Pode estar todo mundo falando a nosso respeito, mas nós precisamos ser inocentes. Porque aí foi o que o Daniel falou para o rei. Ele viu inocência em mim e fechou a boca do leão. Porque Daniel não estava envolvido com aquela confusão, não estava no meio daquela fofocaiada, não estava querendo mal daquele povo. Daniel só queria fazer o trabalho dele. E muitas das vezes nós só queremos fazer o nosso trabalho, que é servir a esse Senhor, é exercer o nosso ministério, é nos posicionar da maneira que o Senhor tem nos chamado, numa posição, numa responsabilidade, com uma postura que glorifique o nome do Senhor. É só isso que a gente quer. Eu não quero perturbar ninguém, irmãos, porque quem tem paz não perturba o outro, não tira a paz do outro. Eu não
quero saber da vida de ninguém, eu já tenho tantas coisas para me resolver. Agora eu não posso fazer nada, que tem alguém querendo me prejudicar de todo jeito, que tem alguém sempre tentando falar algo de todo jeito. Mas Deus conhece. E se Deus conhece, se você não está dentro dessa confusão, pode ter certeza que Deus vai honrar, porque Ele é fiel. Porque é assim que Deus faz. Porque o intuito de Daniel era servir aquele reino. Porque ainda que ele fosse cativo ali, ainda que ele fosse estrangeiro ali, porque não importa onde o Senhor nos coloque, ou a posição que o Senhor nos coloque, nós vamos querer servir com excelência e mostrar a diferença, como a Bíblia diz, daquele que serve e daquele que não serve. Ele podia se revoltar, porque ele foi para aquele lugar, ele não foi porque ele quis, ele não escolheu, ele foi levado. Mas ele entendeu que chegando naquele lugar, ele precisava testemunhar o Deus a qual ele servia. E é isso que o Senhor quer, onde quer que ele nos leve, que a gente testemunhe o Deus a qual servimos. E assim Daniel permaneceu na posição dele. Mas ele não estava envolvido com aquela fofocaiada. Por isso que a gente tem que ficar fora de fofoca e de maledicência. Deixa quem quiser falar, falar. Deixa quem quiser fazer, fazer. Porque tem um Deus, irmãos. E eu sempre falo, um Deus que é justo, um Deus que é fiel, um Deus que é poderoso, um Deus que vê. Deus sabe quem é quem. Deus diz que o joio e o trigo tem que crescer junto. É Ele que vai fazer a separação. Quem quiser ser joio, vai ser joio. Quem quiser ser trigo, vai ser trigo. É escolhas. Aqui eles escolheram, vamos mexer com o Deus dele, porque esse homem não tem defeito, ele não tem falha, ele é responsável, ele cumpre o trabalho dele, ele não fica no meio de confusão, ele não fica no meio de fofoca, então tem que ser, vamos mexer com a fé dele. Logo com a fé dele, logo com a tua fé, logo com o teu relacionamento, logo com a tua intimidade. E é isso que a gente tem que estar atento, porque a adversidade virão, situações virão de todos os lados, mas nós não podemos deixar com que nada disso atrapalhe o nosso relacionamento com Deus. Até porque Deus não tem nada a ver com isso, com essa bagunçada não, irmãos. Deus não tem nada a ver com isso, com a escolha que o homem ou que a mulher faz, porque a escolha somos nós que fazemos. Não importa. A escolha sou eu que vou fazer, ainda que me ofereça, ainda que me apresente. Eu posso dizer que sim, também posso dizer que não. Eu posso querer participar, como posso querer estar de fora dessa confusão toda. E assim foi com Daniel. E a gente vê que esse Deus a qual Daniel servia, cuidou. Cuidou para dar livramento. Cuidou para tentar com que ele não fosse para a cova. Intentou de todas as maneiras. E às vezes a gente pensa assim, fulano não quer me ajudar. Não, irmãos, muitas das vezes é Deus que não permite. Porque é Deus que quer entrar, Deus que quer fazer. Até porque tem pessoas que às vezes vai comer, você está ali porque eu te botei. Você está nessa posição porque foi eu que te indiquei. Você está fazendo isso porque, infelizmente, tem pessoas assim. Porque, amém, irmãos, quando tem alguém para te indicar. Mas eu também acredito que tem mérito também da pessoa, que a pessoa vai ser grata para aquele que indicou. Então, eu acredito que vai querer fazer um bom trabalho. Né? Então, a pessoa também tem mérito. Até porque tem pessoas que é indicada e que só faz lambança. Mas tem pessoas, não, eu vou ser grata porque foi fulano que me indicou, e se fulano me indicou, eu quero mostrar que eu quero fazer, que eu quero trabalhar, porque aí vai da gratidão de cada um. E hoje o que mais tem é gente ingrata. Às vezes você indica e você ainda fica mal. Às vezes você indica e você ainda perde a amizade. Às vezes você indica e depois ainda estão falando mal. Que as pessoas escolhem a serem ingratos. As pessoas não reconhecem. São escolha que fazemos. Mas Daniel não estava naquela confusão. Daniel era um homem íntegro. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem responsável. E nada disso atrapalhou. E nada disso mexeu. E nada disso abalou com a fé dele. Ele continuou com a mesma postura, na mesma posição, orando 3 vezes ao dia. E quantas das vezes a gente não pega pessoas, igual teve uma semana, eu estou meio de mal com Deus porque aconteceu uma coisa que eu não esperava. Irmãos, em nome de Jesus, mas tem um bocadinho de mal com Ele. Tem um bocado de gente decepcionado com Ele. Porque tem pessoas que acham que Ele vai fazer o que a gente quer na hora que a gente quer.
Ele não é o nosso serviçal, ele não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Ele é santo, 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 ele diz que ele dá e faz a quem ele quer. E a gente é que tem que entender isso. Mas a gente pode atrair a presença dele para a nossa vida, sendo comprometido com ele, fazendo a vontade dele, não caindo nessas pilhas, nessas armadilhas que vão ser apresentadas para cada um de nós. E eu costumo dizer que são algumas situações que muitas das vezes o próprio Deus permite. Porque Deus podia ter desbancado tudo isso, para que não chegasse ao ponto da cova, mas tinha um propósito de Daniel dentro daquela cova. Quem sabe essa situação que não estamos vivendo não tem um propósito para que o nome dele possa ser glorificado? Quem sabe essa adversidade não é para que você passe, para que você seja aprovado por Deus? Porque eu creio que muitas das vezes o Senhor quer nos aprovar e na maioria das vezes somos reprovados, porque nós não compreendemos, porque nós trazemos tudo para o nosso pessoal, porque nós não confiamos que tem um Deus que não perdeu o controle de nossas vidas. Que tem um Deus que ele diz que ele não dorme, tudo ele vê, tudo ele sabe, tudo ele ouve. E às vezes a gente fica querendo ouvir tantas coisas. Eu sempre digo, às vezes a gente quer ouvir coisas que vai nos fazer mal, coisas que é desnecessário. Eu costumo dizer, tem coisas que a gente não precisa saber, irmãos. O Deus que você serve já está sabendo. Mas aí tem aqueles curiosos, tem gente que é muito curioso, né? Se a pessoa não contar o que é, minha filha, a pessoa nem dorme. Irmãos, em nome de Jesus, e às vezes essa curiosidade traz dor. Que às vezes você está bem, eu sempre falo, às vezes você está bem, está numa fase boa, aí vem uma seta do inferno com uma situação que você não precisava nem querer saber. Eu nem quero saber, eu falo, nem vem para cá, nem vem. Foge de mim, não quero saber de nada, porque eu tenho um Deus que não dorme. Eu tenho um Deus que cuida. Eu tenho um Deus que é fiel, eu tenho um Deus que é soberano, e eu tenho que me resguardar, porque eu sei que o adversário vai tentar de todo jeito querer neutralizar, querer paralisar, querer fazer com que eu duvide do poder desse Senhor. Então que nessa noite, Daniel, ele obteve vitória. O nome do Senhor foi glorificado. Ele pôde ver o Senhor fechar a boca dos leões dentro daquela cova. Mas foi necessário ele ir para aquela cova. Quantas das vezes nós não nos sentimos sitiados dentro de covas? Mas, irmãos, creia que haverá livramento. Creia que Deus vai te guardar. Creia que Deus já está te guardando. Porque eu creio que o Senhor está nos guardando, tem nos guardado. Porque se nós formos ver, se nós entendermos, percebermos essa guerra espiritual a que vivemos, a gente sabe e entende que é o próprio Deus nos dando escape e livramento, nos guardando, nos preservando de algumas situações. E aí a gente tem motivos de louvar e glorificar o nome dele. Não é porque somos especiais nem importantes, mas graças a Deus que ele tem cuidado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então que nessa noite, no nome de Jesus, descanse o teu coração. A Bíblia vai dizer que nenhuma arma preparada contra nós prevalecerá. Porque a armadilha ela foi preparada. Ela prevaleceu porque Deus quis que prevalecesse. Porque Deus podia desbancar aquilo tudo. Mas tinha um plano maior para que o nome dele naquele lugar pudesse ser glorificado. Mas ele diz que nenhuma arma preparada vai prevalecer. Porque ainda que ele fosse para a cova, aquela arma, aquela sentença de morte, Deus desbancou, fechando a boca do leão. Esse é o Deus a qual servimos, um Deus que tem nos dado escape, um Deus que tem nos dado livramento, um Deus que tem abençoado. Irmão, se tem algo que alegra o meu coração é esse culto de casais e famílias. Porque se a gente tirar uma sexta-feira para dar uma oportunidade para testemunho nesse lugar, a gente vai entender o que Deus tem feito aqui. De livramento, de escape, e de bênçãos e de provisões. Deus tem sido fiel. Deus ele foi fiel a Daniel. E eu creio que Deus será fiel a cada um de nós, com as promessas que ele nos fez.
Deus não perdeu o controle da nossa vida. Deus pode mudar essa situação de uma hora para outra. E é isso que nós temos que crer. Ainda está assim porque Ele quer e porque Ele quer. Não sei. E nem quero saber também, porque muitas das vezes querer saber, a gente fica sem paz, fica sem alegria e deixa de fazer a vontade do Senhor. Descansa o teu coração. Tem um Deus que não dorme. E a gente precisa entender, faz mesmo com excelência. Dá o seu melhor para o Senhor. Faça com excelência mesmo, dá o seu melhor. Faça como se fosse para você. Porque se a gente quer bênção, se a gente quer ser bem servido, a gente tem que querer servir também, principalmente a esse Senhor. Até porque a gente não está fazendo para homem, não. A gente está fazendo para o Deus poderoso e soberano, um Deus que é justo, que diz que não fica devendo nada a ninguém. Um Deus que quando chegar o momento, não que Ele não esteja nos abençoando, mas que ainda tem promessa que Ele vai cumprir, porque Ele é fiel à palavra dEle. Então que nessa noite, que no nome de Jesus, eu não sei se é no trabalho, eu não sei se é em casa, eu não sei se é na família, eu não sei se é no ministério, que você possa estar vivendo o que Daniel viveu. Que possa ter sido liberada uma sentença de morte para a tua casa e para a tua vida. Eu quero liberar nessa noite, descansa o teu coração. Tem um Deus que não dorme. Tem um Deus que sabe tudo o que está acontecendo. Tem um Deus que sabe quem é quem. Por isso que a gente não precisa se justificar. A gente escuta, o calado está consentindo. Não. Se nós somos servos de Deus, nós vamos nos calar, porque quem vai nos justificar é o Senhor. Porque na maioria das vezes, quando a gente tenta se justificar, a gente só piora a situação. Então a gente entende que tem um justo juiz que vai nos justificar, como justificou Daniel, quando o rei chegou lá e viu que Daniel estava vivo, que ouviu de Daniel que o Deus dele fechou a boca dos leões. Vamos nos colocar de pé nessa noite. E que o Espírito Santo fale ao teu coração. Defeito todos nós temos, mas como é bom quando a gente olha para a qualidade dos irmãos, a qualidade da pessoa. E tem pessoas que só querem ficar procurando defeito em nós, e nós não somos perfeitos, irmão. Não tem ninguém perfeito, só tem um que é perfeito, que é o nosso Senhor. Sempre foi e sempre será perfeito. Mas tem pessoas que têm o costume de querer ficar buscando defeito, ficar olhando para as falhas. Ao invés de olhar para o Senhor, quer ficar olhando para a nossa vida. Quer ficar falando mal, quer ficar criticando, quer ficar apontando. Mas quem ainda cai nessas pilhas, agora quem entende que está fazendo uma grande obra, que tem um Deus que é fiel, nós vamos servi-lo com excelência. Nós vamos continuar com o nosso hábito de orar 3 vezes, 4 vezes, a madrugada toda, fazer o nosso propósito, fazer o nosso jejum, porque nós cremos que não é em vão. Não é em vão a tua trajetória, não é em vão a tua caminhada, não é em vão as tuas renúncias, não é em vão o teu trabalho. Pode ter certeza disso, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que plantarmos, nós vamos colher. E eu quero plantar coisas boas, porque eu quero colher coisas boas para a minha vida. Eu escolhi plantar coisas boas, porque se eu estiver plantando coisas boas, eu vou colher coisas boas para a minha vida. E que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Tem um Deus que é fiel, igreja. Tem um Deus que não perdeu o controle. Tem um Deus que sabe o que nós estamos passando. Tem um Deus que é poderoso, que é soberano. Graças a Deus estamos de pé. É o que o pastor falou aqui. Quem vai para o hospital sabe como está um hospital. Sabe o que para mim é mais interessante? É que às vezes a gente não dá valor ao que a gente tem. A gente não dá valor se o Senhor tem nos dado saúde, porque nós não estamos lá aguardando muitas das vezes um transplante, um diagnóstico, um resultado. Tem tanta gente, irmãos, que está vivendo situações mais difíceis do que a nossa. E está querendo uma oportunidade de louvar e glorificar o nome do Senhor. Seja grata ao Senhor.
Seja fiel a esse Senhor. Independente da sua expectativa, independente da promessa que Ele te fez, independente daquilo que nós estamos aguardando, seja fiel a esse Senhor. Que eu tenho certeza que Ele vai ser fiel a cada um de nós. Aleluia. Aleluia.